Graça e paz para você. É com grande alegria que damos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus. Eu sou irmã Romi Alt, das Irmãs Paulinas, e é uma alegria ter sua companhia. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o método da leitura orante. Nossos momentos de oração são sempre nas terças-feiras, às 8 horas da noite, tendo como tema o Evangelho do domingo seguinte. Hoje, rezam conosco José Rafael e Elaine Dumont, que fizeram o estudo e o aprofundamento da Palavra de Deus no serviço de animação bíblica e atuam junto aos grupos e comunidades onde participam dos estudos bíblicos. Abra agora a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3, nos versículos de 15 a 16 e 21 a 22. Convido Rafael para conduzir a leitura orante de hoje. Obrigado, irmão. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com você para a nossa leitura orante. Iniciamos este momento de oração com a invocação da Santíssima Trindade e com a oração ao Espírito Santo, para que ele nos ilumine, nos conduza em cada passo e nos guie nessa experiência de Deus, por meio da sua palavra. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Iniciamos nossa oração lembrando que a leitura orante é um dos melhores métodos que a Igreja tem para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. A leitura orante nos ajuda a conhecer o texto, a gostar dele, a refletir sobre ele e deixar que o Senhor nos fale por este meio. Mas para isso, é preciso ter contato com o texto bíblico, através da leitura do texto em 5 passos: leitura, meditação, contemplação e oração. A nossa oração de hoje será conduzida pelo Evangelho segundo a comunidade de Lucas, capítulo 3, versículos 15 e 16 e também 21 e 22. A obra de Lucas, Evangelho e Atos dos Apóstolos, resulta de uma investigação cuidadosa, baseada nos testemunhos vividos e proclamados no interior das comunidades e nos relatos que começam a ser feitos a partir destes testemunhos. Temos como base o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito. Lucas não conviveu com Jesus. O Evangelho lucano é lembrado sempre com o enfoque de alegria, compaixão, misericórdia e destinado aos homens e às mulheres de todos os tempos e de todos os lugares. As narrativas que antecedem o texto bíblico de hoje são ricas em abordagem da concepção, nascimento
e circuncisão, apresentação da criança no templo, os encontros com Simeão, homem justo e piedoso, e com a profetisa Ana, formando a parte conhecida como relato da infância de Jesus. Ainda precedendo o nosso texto, segue-se a passagem de Jesus no templo, quando ele e seus pais subiam a Jerusalém para a celebração da Páscoa. Nesta ocasião, depois de se perder de seus pais, é encontrado no templo, recebe a instrução da lei e dá a conhecer sua total dedicação ao projeto do Pai. Esta primeira manifestação de Jesus no templo, com certeza, foi a celebração do seu Bar Mitzvah, em hebraico, conhecido como filho da lei ou do mandamento. Significa a transição mais importante na vida dos jovens judeus ao completarem 12 ou 13 anos. Segundo o judaísmo, a partir desta idade, os adolescentes alcançam a maioridade na tradição da religião. Depois do batismo de Jesus, o evangelista Lucas traz a narrativa conhecida como tentação do deserto, quando Jesus se isola como que em retiro espiritual, tendo que enfrentar os desafios que vão desde a satisfação de uma necessidade básica como a fome, até a busca de segurança religiosa, passando pelo desejo de poder. Vamos então ao primeiro passo da nossa leitura orante, a leitura. Leitura. O que o texto diz? Este é o momento da leitura com atenção, sem pressa, observando os personagens, os locais, os diálogos, os assuntos, sem querer logo interpretar. Se necessário, leia mais vezes. Familiarize-se com a palavra de Deus. Mas se alguma palavra ou cena chamar sua atenção ou lhe tocar o coração, pare um pouco nelas. Quem sabe se não é por aí que Deus vai lhe falar. Vamos então juntos ler nosso texto em Lucas, capítulo 3, versículos 15 e 16 e também 21 e 22. Acompanhe a leitura em sua Bíblia. Convido a Elaine para proclamar a palavra para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Lucas. Como o povo estivesse na expectativa, todos se perguntavam interiormente se João era ou não o Cristo. E ele respondia a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto todo o povo era batizado e Jesus batizado estava em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti está o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo que seguia João Batista se perguntava se era ele o Messias esperado. Mas João respondeu firmemente a todos: Eu batizo com água, mas aquele que virá batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Depois do batizado, Jesus estava em oração. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e uma voz se fez ouvir: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Depois da leitura e da síntese do texto, e sabendo o que o texto diz, podemos passar para o segundo passo,
a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? É o momento de trazer a palavra lida para dentro de nós, para dentro de cada um. Entre na cena. Observe onde Jesus está, o que ele faz, quem são os outros personagens que aparecem no texto, o que dizem. Este é o momento de dialogar com o texto, descobrir nas suas entrelinhas o que o texto diz para você, para a sua comunidade, para este momento histórico que estamos vivendo. Algumas perguntas podem ajudar você a adentrar mais no texto. Onde Jesus se encontra? Quem são as pessoas que aparecem neste texto? Que ações são praticadas por João Batista? Qual o comportamento de Jesus nesta narrativa? Pergunte a Jesus como foi a experiência de ser reconhecido como filho amado, e esta será a sua força durante sua vida. Poderemos responder à pergunta: o que o texto diz para mim, para você, para o momento atual? O reconhecimento de que Jesus, como Filho amado, tem ressonâncias na espiritualidade régia do Salmo 2, versículo 7b. Tu és o meu Filho amado, eu hoje te gerei. Em forma de oração, celebra a entronização dos reis de Israel na cerimônia de posse, em Jerusalém. O rei recebia orientações para bem governar segundo a vontade de Deus. Devia defender o povo, promover a justiça, difundir o direito e a paz, conduzir seu povo com justiça e igualdade, enfrentando corajosamente as adversidades causadas pelos inimigos, que não seguiam os mandamentos de Deus. Ele não devia favorecer os que buscam o poder, a injustiça e a opressão. Os cristãos releram este salmo na perspectiva messiânica, aplicando-o a Jesus. Você que está participando em sua casa da leitura orante, faça nesse momento a sua partilha sobre o que esta palavra disse para você com alguém, agora ou depois. Convido a Elaine e a irmã Romi a partilharem conosco a sua reflexão. O nosso momento atual é conduzido pelas orientações do Salmo 7. Exige sermos capazes de buscar ativamente o que é viável realizar, o necessário ou mesmo o impossível, para sermos como Jesus, filhos e filhas, amados e amadas. Não se conformar, é ir à luta, não esperar comodamente que as coisas aconteçam. Ter esperança, mas do verbo esperançar, como nos ensina Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás, esperançar é construir. Esperançar é não desistir. A festa de hoje, sobre o batismo de Jesus, me levou a refletir sobre o batismo dele e o batismo meu. O que o batismo significou para Jesus, que não tinha pecado algum? Significou a profunda consciência de que ele é o Filho amado, o Filho predileto do Pai, pleno do Espírito Santo,
E neste mistério de amor, ele se revela como Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo o que Jesus fez, falou, ensinou e testemunhou foi revelar este amor pleno do Pai e do Espírito Santo por você, por mim e por todo o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem consciência e convicção desse amor da Santíssima Trindade por você? E o que esse batismo significa para você? Você já se perguntou para que serve o batismo para você? Tem consciência de que o batismo lhe conferiu uma tríplice missão: régia, sacerdotal e profética? Lembre-se que seu próximo é toda pessoa necessitada de ajuda. A missão régia é a do serviço aos outros, na gratuidade, na alegria, sem nada esperar em troca, como fez Jesus. Ele ensinava, curava cego, surdo, mudo, coxo, paralítico, leprosos, de todo tipo de males que as pessoas sofriam. Amava a todos, não fazia distinção de pessoas, embora sempre estivesse no meio do povo dos pobres, que buscavam nele a vida, a saúde. Ele não se cansava de fazer o bem. Essa é a missão régia, a missão de servir. E o que significa a missão do sacerdócio? Comum a todo batizado e a toda a batizada, reconhecer que tudo o que somos, nossos dons pessoais, o que conquistamos pelo nosso esforço e trabalho é dom de Deus. Não somos proprietários absolutos de nada do que somos e temos. A Deus tudo pertence. A nós apenas somos administradores dos dons, dos bens que conquistamos para o nosso bem e o bem de todos. Fazer como Jesus fez, colocar a serviço os dons que temos e partilhar os bens, oferecer e agradecer. E o que significa a missão profética? Significa falar em nome de alguém. Para nós cristãos e cristãs, é falar em nome de Deus, falar em nome de Jesus. Essa missão tem uma dupla função de anunciar e denunciar. Anunciar o que a palavra de Deus, o que Jesus nos ensinou, e denunciar o quê? Aquilo que não é conforme a vontade de Deus e não condiz com os ensinamentos de Jesus, como mentir, falar mal dos outros, não partilhar com os outros, odiar as pessoas, ser injusto. Retomando o que a Elaine partilhou conosco, Elaine, esperançar como força transformadora da realidade inclui uma clara tomada de decisões de dirigir as energias vitais para ir ao encontro daquilo que é imprescindível para a vida. Por isso, em um mundo de muita injustiça social, onde milhões de pessoas vivem em condições de pobreza imensa e submergidos em círculos de violência, a esperança se apresenta a nós como uma força capaz de despertar nossa consciência adormecida e assumir nossa responsabilidade. A esperança é sempre inquieta e mobilizadora. É impulso que nos faz desejar e buscar uma mudança decisiva que favoreça instaurar um mundo mais humanizador. Ir ao encontro do outro só é possível
a partir do cultivo da sensibilidade, num movimento afetivo necessário para olhar e sentir a verdade na realidade de quem sofre. Não se trata de dar coisas, mas deixar-nos afetar cordialmente pela dor do outro, mesmo diante de profundos dilemas internos e sociais. Achamos possível ser e viver de outro modo. Inventamos e reinventamos opções. Criamos novas saídas e, sem cessar, sonhamos com o mais e o melhor. Afinal, somos seres em travessia. Essa travessia não é apenas geográfica. Trata-se de uma experiência que requer atitude de saída de si, para ir ao encontro com o diferente. Isto implica passar para o seu lugar, aprender a viver o mundo a partir de sua perspectiva, deixar-nos questionar e desentalar-nos por ele, tão despojado da condição de pessoa, à imagem e semelhança do Criador. Agora, podemos passar para o nosso terceiro passo desta nossa leitura orante, a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Depois que lemos o texto e meditamos sobre ele, chegamos ao passo da contemplação. É o momento de dar espaço para Deus que quer falar conosco, através de sua palavra, e para ouvi-lo é necessária uma atitude de escuta, silenciando a mente e o coração. Tendo tocado a mente e o coração, a palavra agora conduz a um descanso tranquilo em Deus. Permaneça com o Senhor, para com Ele escutar e amar. Desfrute deste momento íntimo com Deus. Ouça o que Ele tem a dizer-lhe sobre tudo o que aconteceu em sua leitura orante e sobre o seu modo de viver. Que sentimentos brotam dentro de você? Quais iluminações se movem dentro de seu coração? Deus pode falar-lhe agora, mais tarde ou em qualquer hora ou momento. Esta conversa é bem pessoal, somente você e Ele. Vamos agora ao quarto passo, a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora é o momento de você falar com Deus, numa conversa inspirada na palavra que foi lida, meditada e contemplada, como também rezada, para ser amplamente vivida. Faça uma oração que brote de seu coração e do momento em que estamos vivendo. Fale direto com Deus. Entre em diálogo pessoal com Ele, expressando seus sentimentos de adoração, louvor, perdão, súplica, ação de graças, lamento, indignação. Usar sempre a primeira pessoa verbal. Eu dou graças, eu suplico, eu peço perdão. Ou, quem sabe, um salmo. Repito, falar na primeira pessoa do singular. Eu dou graças, eu suplico, eu peço perdão. Senhor, ajuda-me a ir em busca das esperanças e contribuir para mudar as realidades sofridas do nosso povo neste momento tão incerto e sombrio. Senhor, eu agradeço pela fé cristã que meus pais e por terem me batizado na comunidade de fé, na tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Agradeço por pertencer à grande família
do povo de Deus, a igreja, por ter consciência de ser amada como filha, irmã de todos os que pertencem à família humana. Ajudai-me a viver a minha missão régia pelo serviço, a missão sacerdotal pela doação de mim mesma e a profética pelo testemunho e o anúncio da palavra de Deus, a denúncia do que não é conforme à vontade de Deus. Amém. Senhor, que eu possa ter a percepção da necessidade em ser muito consciente de que só nascendo de novo da água e do Espírito posso ativar todas as minhas possibilidades humanas para encontro dos mais necessitados. Depois que Deus falou ao seu coração, ao meu coração, que você o ouviu e deu espaço para ele se comunicar com você, já podemos ir para o quinto passo de nossa oração, a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Qual o compromisso que o texto me sugere? Este passo é iluminado pela recomendação de Jesus no Evangelho de Lucas. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Você que leu, meditou, contemplou e rezou, agora é agir, comprometer-se com a palavra de Deus. Escolha um gesto, uma ação concreta, por menor que seja, que expresse esse compromisso com Deus. Isso é muito pessoal, um compromisso entre você e Deus. Aí sim estamos aptos a responder o que esta palavra me leva a viver. Ao concluirmos nossa leitura orante, vamos assumir o compromisso de fazer o memorial da experiência do batismo, renovando junto ao Jordão interior nosso compromisso batismal, configurados com Jesus. Ouçamos dizer, como conclusão deste encontro, a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos à Arquidiocese, na pessoa de Dom Valmor, e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e seus demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!